dia! Gente, hoje eu vou estar dando uma revisão bimestral, tá? E essa revisão bimestral tem um objetivo, tá? Qual o objetivo? Eu vou estar passando uma atividade para vocês, para mim estar podendo ver como é que você está e uma forma de eu estar avaliando. E essa atividade, vocês vão ter que enviar para mim por e-mail, tá? Então vocês vão mandar para o meu e-mail, eu vou ter um documento que mostra que vocês fizeram uma atividade, tá? Vai ser armazenada aqui comigo, para que eu possa estar fazendo uma avaliação, né? Então, como é que a gente vai fazer, gente? Eu vou cobrar de vocês nessa avaliação coeficiente de solubilidade, concentração, densidade, tá? Porcentagem da solução, que eu vou explicar o que é. São atividades que a gente já fez até quando a gente ainda estava em sala de aula antes da pandemia. Além disso, eu vou cobrar 2 conteúdos, que são conteúdos bem simples, tá? Que eu não vou estar cobrando cálculo, só mais assim um apanhado do que é. Que foi o segundo estudo dirigido que eu passei para vocês, que é sobre crioscopia e ebullioscopia. Então, se vocês pegarem lá aquele estudo dirigido, vocês vão conseguir estar entendendo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou estar explicando para vocês também, tá? Ao longo dessa aula. Primeiro, o que a gente... acho que foi uma das primeiras aulas da gente, eu expliquei para vocês o que é coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que uma solução suporta. Por exemplo, eu cheguei para vocês e expliquei que eu tenho uma solução. Essa solução, ela tem 100 gramas de água e 30 gramas de sal. Então, 100 de água e 30 de sal. Desses 30 de sal, 25 estão no fundo. Não, 25 não, desculpa. 5 foram para o fundo. Significa dizer que o quê? Se eu botei 30, 5 foi para o fundo, eu tenho 25 na solução. Então, esse 25 que eu tenho na solução é o coeficiente de solubilidade. E esse 5 gramas é o corpo de fundo. Então, a gente já sabe que nessa temperatura aqui, digamos que seja 30 graus Celsius, aquela solução ali com 100 gramas de água só dissolve 25 gramas de sal. Então, o coeficiente de solubilidade, 25 gramas, tá, de sal. Então, tem 25 gramas de sal. 5 gramas aqui no fundo. Se essa solução aqui, com 30 gramas, está acima do coeficiente, a gente diz que ela é super saturada. Isso tudo tem no caderno, tá, gente? Por isso que eu estou só explicando, não estou usando muito quadro, porque isso tem no caderno. Então, a solução tem o quê? Ela é super saturada. Se ela tem exatamente 25 gramas, ela é saturada. Eu costumo dizer assim, que a gente usa essa frase assim, eu estou saturada de você, significa que eu não aguento nem mais 1 grama. Porque se eu botar mais 1 grama, eu vou me estourar. É mais ou menos esse raciocínio aqui, ó. Só aguenta 25. Foi 5 para o fundo, porque ela já estava saturada. Quando ela chega a 25, ela está saturada. Se ela estiver acima de 25, ela está super saturada. Se ela estiver abaixo, ela está diluída, tá? Está diluída. Também são usados termos concentrado e superconcentrado. Ela está concentrada, quando tem o valor exato do coeficiente. Ela está super concentrada, quando tem o valor acima do coeficiente. E ela está dissolvida ou diluída. Dissolvida não, ela está diluída, tá? Ela está abaixo, tá? Além disso, a gente viu 2 formas, tá? Concentração, que é a quantidade de soluto sobre o volume de solução. Então, você vai pegar a massa do soluto, M1, a massa do soluto sobre o volume de solução. Digamos que eu preparei uma solução e ela tinha um volume total de 100 ml. Ela tinha 100 ml, então o volume 100 ml, tá? E a massa dela de soluto, do sal, 20 gramas. Então, como seria a concentração dessa solução? Então, ó, 0,2 gramas por ml, tá ok? A densidade é diferente. A densidade é a massa total, tá? A massa total da amostra dividido pelo volume.
Você vai pegar soluto mais solvente, vai somar, tá? E você acha uma massa. Aquela massa você divide pelo volume, tá? Isso aí também a gente fez bastante exercício no caderno, vocês vão conseguir pegar os exemplos lá, tem vários exemplos, tá? Além disso, a gente viu a porcentagem, concentração de porcentagem. O que significa dizer? Que uma solução ela tem 36% de um sal X. O que significa dizer isso? Que a cada 100 eu tenho 36 do sal. Se a solução tem 200, eu vou ter quanto? 60, 72. Se a solução tem a metade, se ela tiver 50, eu vou ter a metade, 15, 18. Então, 36% significa que a cada 100 eu tenho 36 de sal, entendeu? Além disso, gente, a gente viu, tá? Tem várias atividades aí no caderno sobre esses assuntos, tá? Como eu volto a dizer. Esse assunto aqui, que a gente não... Fiz até um resumo aqui, para ficar bem fácil pra gente ver, ó. Crioscopia, crio, vem de quê, gente? Crioscopia. Que vai ser ponto de fusão, tá? São o quê? Como a adição de alguns solutos numa solução, né, vai interferir nesse ponto de fusão. Aí tem até alguns exemplos lá, ó, que tem até no estudo dirigido de vocês, tá assim, ó. Ao se adicionar sal na água, ela demora mais a congelar, né? Ela demora mais. A água do mar não se congela próximo aos polos devido à grande concentração de sais na água. Aí tem aí a utilidade. E o que vai acontecer? Em países frios, ele joga sal na água, né, na estrada, para poder derreter o gelo. Então, o que se conseguiu concluir? Que quanto maior a concentração de soluto que você joga, menor a temperatura de fusão. Então, se a temperatura de fusão é 100 graus Celsius, tá? 100 graus Celsius, temperatura de fusão, que derrete. O que vai acontecer? Quando você joga sal, ela não vai ser mais 100, ela vai ser o quê? 50, 30. Então, a concentração de sal, dependendo da quantidade, quanto maior a quantidade que você joga, menor vai ser a temperatura de fusão. Então, essa adição desse sal vai fazer com que o quê? Demore mais a congelar, né? Então, assim, por isso que tem um abaixamento. Então, o que acontece? Você tem que ter um maior, né, desempenho. E a ebulioscopia? A ebulioscopia já é diferente. A ebulioscopia é a temperatura de ebulição, tá? Tem a ver com a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição, gente? Fervura, lembra? Então, quando você adiciona o solvente, você tem o aumento, não a diminuição. Então, ó, ponto de fusão na crioscopia, a adição de solvente diminui a temperatura. Já na temperatura de ebulição, na ebulioscopia, quando você adiciona, você aumenta a temperatura de ebulição. Então, tem algumas conclusões. A adição do açúcar na água, por exemplo, tem um exemplo aqui que eu botei para não esquecer. Você está fervendo água, a água começa a ferver. Quando você adiciona açúcar, ela para de ferver imediatamente. Por quê? Porque a temperatura de fusão ali vai ser alterada. Então, você vai ter que elevar mais a temperatura para que ocorra essa fervura, entendeu? Então, essa adição de açúcar faz com que a temperatura de ebulição daquela substância, ela se eleve, né? Então, não é mais só água, é água com açúcar. Então, a temperatura de fusão da água com açúcar é diferente da água pura. Então, adicionou, vai aumentar, tá? A temperatura de fusão. Por quê? E por que isso acontece? Porque ocorre uma menor pressão de vapor. A pressão da solução fica menor, tá? Do líquido, do que a pressão externa, que é a pressão que está do lado de fora. E para ocorrer a fusão, elas têm que se igualar, entendeu? Então você tem que colocar mais temperatura para que essa pressão da água se iguale à pressão atmosférica para que ocorra a fervura. Então o que vai acontecer? Para isso acontecer, para ocorrer esse aumento da pressão, você precisa de mais calor, porque à medida que você coloca calor, você aumenta a pressão, não é isso? Então o que acontece? Você adicionou água com açúcar. O que vai acontecer com a pressão? Ela vai diminuir. Então você precisa colocar mais calor. Colocando mais calor, a pressão aumenta, se iguala ao meio externo e ocorre a fervura. Então, o que a gente tem
só no sal, por exemplo, vai diminuir. Na temperatura de ebulição, na ebulioscopia, ele vai elevar, tá ok, gente? Avaliando isso aí, eu vou passar a atividade para vocês. Qualquer coisa também, vou deixar aqui, ó. Vou deixar até lá para vocês, na atividade. Tá aqui, ó, 21 9 8240 38 19. O que vai acontecer? Tô dando esse número para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar atendendo você na quarta-feira no meu privado. Você vai lá e pergunta, professor, eu não entendi a questão tal, professor, eu estou com dúvida nisso. Então, eu vou estar tendo a oportunidade de tirar essas dúvidas com vocês, tá? Mas só nas quartas-feiras, tá? No horário que seria nossa aula. Qual horário que seria nossa aula do segundo ano? De 10 a meio-dia. Então, de 10 a meio-dia, nesse horário eu vou estar disponível para tirar a dúvida de vocês, tá? Tenham um ótimo fim de semana.